E aí, meu povo? Bom, vamos fazer aqui nossa aula da semana de geometria, véspera de simulado. Nós vamos aí continuar nosso conteúdo, módulo verde, página 30, tá? Hoje nós vamos falar sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. Seguimos então falando do nosso triângulo retângulo, né? O triângulo que possui um ângulo de 90 graus, mas agora nós vamos falar das relações trigonométricas, mais especificamente são 3 relações que a gente vai conhecer aqui hoje. A gente falou sobre as relações métricas, agora são as trigonométricas. Eu já desenhei aqui o meu triângulo retângulo com seu ângulo de 90 graus, ele possui uma hipotenusa que está de frente para o ângulo de 90 graus e os dois catetos, né? Cateto e cateto, isso aqui já não é novidade. A gente já aprendeu isso aqui, que o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus é a hipotenusa e que os outros dois são catetos. Só que hoje a gente vai falar sobre as relações trigonométricas. E as relações trigonométricas, elas não são baseadas no ângulo de 90 graus. Isso é um triângulo. Um triângulo possui 3 ângulos, não é verdade? As relações trigonométricas, elas são baseadas nos outros ângulos do triângulo aqui. Esse triângulo, ele possui um ângulo aqui em cima, que eu não sei quanto mede, eu vou chamar de alfa. Deixa eu pegar aqui, eu tinha pegado verde, mas verde já é a cor do triângulo, o triângulo já é verde. E aqui embaixo ele também tem um outro ângulo, que eu também não sei quanto mede, e eu vou chamar de beta. Então eu tenho aqui o ângulo alfa e o ângulo beta. Toda a análise que vai ser feita aqui vai ser em cima do ângulo alfa ou do ângulo beta. Primeiro vamos olhar o ângulo alfa. A hipotenusa está aqui, ela vai continuar aqui intacta, ninguém vai mexer com ela, tá bom? Eu tenho aqui um cateto e eu tenho aqui outro cateto. Com relação a esse ângulo alfa, agora eu estou analisando este ângulo alfa. Esse cateto aqui de baixo, ele está de frente para o ângulo, não é verdade? Ó, o ângulo está aqui, o cateto está aqui embaixo, ele está de frente. Então, com relação a esse ângulo alfa aqui, esse cateto vai ser chamado de cateto oposto. Cateto oposto. Por quê? Porque ele está de frente para o ângulo. Então, ele é chamado de cateto oposto. Este outro cateto aqui, que está do lado do ângulo, ele vai ser chamado... Escrever se tem na vertical vai ser bacana, hein? Cateto adjacente. O que significa adjacente? Adjacente significa que está próximo, que está do lado. Esse cateto aqui, que é essa linha aqui, ó, ele está perto do ângulo, né? Está do ladinho dele ali. Então, ele é o cateto adjacente. Ficou melhor. Então, cateto oposto ao ângulo alfa, cateto adjacente ao ângulo alfa, correto? Agora, se eu analisar pelo ângulo beta, o meu ângulo azul, com relação ao ângulo beta, com relação a esse ângulo aqui, ó, esse cateto de cá é que é o oposto, tá vendo? O ângulo está aqui e esse cateto que está de frente para o ângulo, eles estão em lados opostos. Então, com relação ao ângulo azul aqui, o beta, esse cateto aqui é cateto oposto. E esse cateto aqui está do lado do ângulo beta. Então, com relação ao ângulo azul, o ângulo beta, esse cateto aqui é cateto adjacente, que está do lado. Então, cateto adjacente. A classificação, então, do cateto, ela vai ser estabelecida dependendo de qual ângulo eu estiver considerando. O cateto, ele vai poder ser oposto ou adjacente. Depende de quem. Eu estou falando desse ângulo aqui de cima, então esse cateto aqui é oposto. Eu estou falando desse ângulo aqui, então esse cateto é o adjacente. Depende de quem você está analisando. Então, agora, para a relação trigonométrica, a nossa análise vai ser sempre em cima de um dos outros ângulos. Ou vai ser esse aqui,
ou vai ser esse aqui de cima. O ângulo de 90 graus agora não, né? Antes também, ele vai ser só para te ajudar a identificar a hipotenusa e quem são os catetos. Agora, se o cateto é oposto ou adjacente, aí você vai ter que saber de qual ângulo nós estamos falando. Se eu pergunto para você, esse cateto aqui de baixo, ele é oposto ou ele é adjacente? Depende de quem. Ele é oposto a este ângulo e ele é adjacente a esse ângulo. Então, depende da referência aí que você está usando. Por que que isso é importante? Para as fórmulas que vocês vão utilizar nas relações trigonométricas. Eu falei para vocês que eram 3 fórmulas, né, de relação trigonométrica. São essas 3 aqui, ó. É a fórmula do seno, a fórmula do cosseno e a fórmula da tangente. A fórmula para calcular o seno é a seguinte: é a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Tem um O aqui, hipotenusa. Então, quando você quiser saber o valor do seno de um ângulo, você vai fazer cateto oposto sobre a hipotenusa. Quando você quiser saber o valor do cosseno de um ângulo, você vai fazer cateto adjacente sobre hipotenusa. Agora, quando você quiser calcular a tangente de um determinado ângulo, você vai calcular dessa forma aqui, ó. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Gente, eu não vou me preocupar neste momento em explicar para você a definição do que é seno, do que é cosseno e do que é tangente. Eu vou deixar para vocês se preocuparem com isso quando vocês estiverem no ensino médio. Não vou me preocupar com isso aqui agora não, porque esses conceitos não vão cair na prova de vocês. Vocês precisam saber aplicar isso aqui. Então, saber a definição, o conceito, o que é o seno de um ângulo, o que é o cosseno de um ângulo e o que é a tangente de um ângulo, eu vou deixar para vocês aprenderem isso mais para frente. Não vou entrar nesse mérito aqui não, porque isso aqui vai requerer um monte de desenho aqui, que eu vou gastar um tempo danado, que não é meu objetivo, não é nosso objetivo agora. Por hora, vamos aprender o seguinte: qualquer ângulo que você tenha aí, qualquer medida de ângulo de 0 grau a 360 graus, né, que é a volta completa, ele possui 3 relações trigonométricas. Ele possui seno, ele possui cosseno e ele possui uma tangente. Quando a gente está falando de triângulo retângulo, a gente consegue calcular o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo. Como? Do seno, fazendo cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno, a medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente, a medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Por hora, vamos focar só nisso. Para saber a medida do seno, eu tenho que fazer isso, do cosseno, eu tenho que fazer isso, e da tangente, eu tenho que fazer isso. Correto? Vamos guardar essas fórmulas, que é o que vocês vão precisar saber. Vou apagar aqui para a gente poder fazer exercício aqui, ver exemplo prático. Gente, eu vou fazer aqui como exemplo a questão 23, ela está na página 45 da apostila aí, tá? A questão 23 fala o seguinte: na figura a seguir, o triângulo ABC é retângulo em B, então aqui em B tem um ângulo reto. O cosseno do ângulo BACE. Eu deixei as fórmulas aqui para a gente lembrar, né? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu quero o cosseno do ângulo BAC. O ângulo já está até desenhado aqui. Eu quero o cosseno deste
ângulo aqui. Cosseno, qual que é a fórmula? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Essa que é a fórmula. Eu estou falando deste ângulo. O ângulo de 90 está aqui, então essa aqui é a hipotenusa. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Essa aqui, 13 aqui, ó, é a medida da hipotenusa, né? Porque ela está de frente para o ângulo de 90. Então aqui é cateto e aqui é cateto. Esse ângulo está aqui, o 5 aqui, ó, ele é cateto oposto ou cateto adjacente? Ele está de frente para o ângulo. Então, esse aqui é o cateto oposto. Então, aqui embaixo, esse lado aqui de baixo, tem que ser o cateto adjacente, né? A fórmula de cosseno, que é o que quer saber, é cateto adjacente sobre hipotenusa. A hipotenusa é 13, mas eu não tenho cateto adjacente. Vou chamar ele de x. Antes, então, de calcular o cosseno, eu preciso descobrir esse cateto adjacente. Como é que eu posso fazer isso? Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa, 13. 13 ao quadrado. Cateto, 5. Outro cateto, x. Então, 13 ao quadrado, 5 ao quadrado e x ao quadrado. 13 ao quadrado, 169, 5 ao quadrado, 25, mais x ao quadrado. Joga para cá, ó. X ao quadrado é igual a 169, o 25 troca de lado, fica negativo. Então, 169 menos 25. X ao quadrado é igual a 169 menos 25, 144. X é igual a raiz quadrada de 144. X é igual a 12. Então, este cateto aqui vale 12. Esse cateto, com relação ao ângulo aqui, ele é o cateto adjacente, né? Está pertinho ali, está do lado. Agora é só eu jogar na fórmula do cosseno. Cosseno é igual a cateto adjacente, ADJ, sobre hipotenusa. Cosseno vai ser igual a quanto? O cateto adjacente é o x. X é igual a 12. Então, 12. Hipotenusa vale 13. Então, 13. 12 sobre 13 não simplifica. 12 sobre 13 não divide de forma inteira. 12 sobre 13 não faz nada. Então, o cosseno do ângulo BAC é igual a 12 sobre 13, que é a opção A aí do nosso gabarito. Beleza? Vamos fazer mais uma? Agora a gente vai fazer a questão 25. A questão 25 é um pouco mais complexa. Também está na página 45 aí da apostila. A questão 25 fala assim, olha. Considere o quadrado ABCD, laranja aqui, como na figura. Sabendo que é o ponto médio do lado AB, assinale o valor do cosseno de CDE. Vamos lá. Eu tenho o ângulo, aqui é o ponto médio, e eu quero o cosseno do ângulo CDE. Esse ângulo aqui, então. Eu quero o cosseno deste ângulo aqui. Como é que eu vou fazer para poder descobrir isso? Primeira coisa, eu vou fazer aqui uma paralela. Saindo de E e descendo aqui, ó. Verticalmente, ficou um pouco torto, mas tudo bem. Até aqui embaixo. O quadrado, ele tem um ângulo reto aqui, ele tem um ângulo reto aqui, ele tem um ângulo reto aqui. Se eu tracei essa reta aqui vertical, obrigatoriamente aqui também vai ter um ângulo reto, não é verdade? Então eu tenho aqui o triângulo, eu vou chamar esse ponto aqui de F, tá? Só para a gente ter uma referência. O triângulo DEF. É com esse triângulo aqui que eu vou trabalhar.
Considerando esse triângulo DEF, o ângulo de 90 está aqui, aqui é a minha hipotenusa. Com relação ao ângulo verde, esse camarada tracejado aqui é o cateto oposto, não é verdade? E esse camarada aqui de baixo, de D até F, é o cateto adjacente, não é mesmo? Hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Eu quero o cosseno do ângulo verde. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então eu preciso descobrir o valor do cateto adjacente e eu preciso descobrir o valor da hipotenusa. Não me deu valor nenhum, não deu valor de nada. A única coisa que falou foi que o E ele está no meio aqui de A e B. O que eu fiz? O que eu vou fazer? Isso é um quadrado, né? Quadrado é uma figura de 4 lados iguais. Se eu chamar o lado do quadrado de L, de B até C tem L, de A até D também vai ter L, de A até E vai ter L sobre 2. De B até E vai ter L sobre 2 também, porque não está no meio, não está dividindo ao meio, então L sobre 2. E aí eu vou trabalhar desse jeito. Acho que eu vou fazer melhor, para a gente não ter fração, fazer nossa vida ficar um pouco melhor aqui, ó. Eu vou chamar o lado dele de 2L, que aí a gente não trabalha com fração. 2L e 2L. E aqui vai ser L e L, né? Que é metade de 2L é um L só. O que eu vou fazer? Se aqui vale 2L, aqui também vale 2L, né? Se aqui em cima vale L, aqui também vale L. Então eu posso descobrir a hipotenusa. Como? Usando teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa é o que eu estou querendo saber. Hipotenusa ao quadrado. O cateto vertical vale 2L. Então 2L ao quadrado mais o cateto horizontal vale L. Então L ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui? Hipotenusa ao quadrado é igual a 2L elevado ao quadrado é 4L ao quadrado, não é mesmo? Mais L ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a 4L ao quadrado com mais 1L ao quadrado, 5L ao quadrado. Hipotenusa é igual a raiz quadrada de 5L ao quadrado. Eu corto o quadrado aqui do L e jogo L para fora, né? Hipotenusa vai ficar L, o 5 não sai da raiz, porque ele não tem raiz. Raiz de 5. Então, essa linha roxa aqui, ó, vale L raiz de 5. O vertical vale 2L. O horizontal aqui, L só. O que eu quero saber mesmo? Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno é igual ângulo verde. Quem é o cosseno dele? Essa linha aqui de baixo, né? De D até F. De D até F vale L, né? Porque tem o mesmo tamanho, embaixo e em cima. Então, L sobre hipotenusa, a linha roxa. Hipotenusa eu acabei de encontrar que é L raiz de 5. Eu tenho L aqui em cima, eu tenho L aqui embaixo. O que eu posso fazer? Cortar. Então, cosseno é igual a 1 sobre raiz de 5. Cheguei na resposta? Ainda não. Por quê? Eu tenho raiz aqui no denominador. Eu nunca posso ter raiz no denominador, lembra? Mas no início do ano a gente estudou esse tipo de situação aqui, ó. Tem que racionalizar. Eu vou multiplicar por raiz de 5 sobre raiz de 5. 1 vezes raiz de 5, cosseno é igual. 1 vezes raiz de 5, raiz de 5.
Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Ou seja, o cosseno é raiz de 5 sobre raiz de 25. Raiz de 5 sobre raiz quadrada de 25, 5. Agora eu cheguei numa resposta, não tem raiz no denominador mais. Então o cosseno do ângulo é raiz de 5 sobre 5. Raiz de 5 sobre 5 é a letra, cadê? B do gabarito, certo? Bom, agora eu vou deixar aqui umas atividades para vocês colocarem isso aí em prática, tá? Página 44, lá no finalzinho da página, tá? Número 21 até a número 27, os exercícios de fixação. E lá na página 59 das questões Cefet e Coltec, a número 15 só. Então, de 21 a 27, fixação, e a número 15 aí, módulo verde, tá? Geometria. Dúvidas, me manda. Não deixa para me mandar dúvida só no dia de entregar a atividade, não, gente. Tenta fazer antes e me manda a dúvida antes para eu poder ajudar vocês no decorrer da semana, tá bom? Até semana que vem.